Olá pessoal, eu sou Matheus Lima e hoje a gente vai apresentar um seminário a respeito da obra Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Os integrantes do grupo são Isadora Freitas, Fabrício Augusto, Matheus Lima, Yuri Rodrigues e Arthur Paes. Bom, imagine o seguinte cenário. Você vive no século XVII, um homem é acusado de roubo. A justiça vai, manda que ele seja esquartejado em praça pública, a multidão se reúne para ver e o castigo se torna um espetáculo. Hoje, o mesmo crime, o homem seria trancado em uma cela por anos, longe dos olhos do mundo e da sociedade. Então, o que aconteceu? A sociedade se civilizou ou só mudou a forma de controlar? É sobre isso que a gente vai apresentar e discutir criticamente nesse seminário. Bom, Michel Foucault foi um dos filósofos mais influentes do século XX. Ele se dedicou a estudar como o poder opera nas sociedades modernas, especialmente por meio das instituições. Em Vigiar e Punir, que foi publicado em 1975, ele analisa o início, o nascimento da prisão como essa forma dominante de punição e mostra que essa mudança não foi só técnica ou jurídica, ela foi profundamente política. Na parte 2 do livro, que é a que a gente vai analisar com mais profundidade, que é chamada A Punição, é onde ele descreve a transição do castigo físico para formas mais sutis de punição. Foucault ele convida o leitor, né, no texto, a olhar além da aparência de justiça e igualdade que passam no sistema penal moderno, revelando que sim, ele serve para disciplinar corpos e moldar comportamentos, talvez até de forma mais intensa do que as punições antigas. Ele mostra que esse poder punitivo não desapareceu de forma alguma, ele só se transformou e se espalhou por toda a sociedade. Para a gente poder compreender a crítica que o Foucault faz no sistema penal moderno, é essencial para todo mundo entender como funcionava o poder punitivo nesse antigo regime, especialmente ali entre os séculos 17 e 18. Nesse período, a punição era um espetáculo público, como eu mencionei. Era uma encenação ritualizada desse poder soberano. As execuções, torturas, os suplícios eram realizados em praças públicas diante da população, com o objetivo sempre de reafirmar a autoridade do poder. O Foucault argumenta que o castigo não era só uma resposta para o crime, era uma forma de comunicação política mesmo. O corpo do condenado era só um meio pelo qual o soberano demonstrava essa força dele. A justiça, nesse contexto, não era um sistema racional de normas tal qual os dias atuais, mas era uma extensão desse poder absoluto. O suplício era uma cerimônia de soberania, resumindo. Ao ferir esse corpo do criminoso, o Estado reafirmava sua capacidade de punir qualquer transgressão à ordem. Então, assim, vendo aquilo, você nunca vai querer transgredir a ordem, você nunca vai querer passar por cima da autoridade que faz tais atitudes com um corpo humano. É muito importante a gente destacar nesse ponto que para o escritor, para o Foucault, esse modelo de punição ele não visava nenhuma reabilitação do indivíduo, não era a prevenção do crime. O objetivo era só simbolismo e política, restaurar essa ordem que foi violada e deixar a população intimidada. A dor física, nesse caso, as torturas, eram um instrumento do controle. O medo era o maior mecanismo da obediência nesse caso. Mas assim, a gente pode pensar por que então não ficou desse jeito até hoje, né? Já que o poder soberano era sempre reafirmado nesses casos. Esse sistema ele apresentava várias contradições. Essa exposição pública da violência estatal também gerava efeitos indesejados. Existia um ponto de revolta popular, uma identificação com o condenado, um sentimento de pena, ou até questionamentos sobre o quão legítimo é aquele poder. Quem é esse poder absoluto para fazer isso com outro ser humano? Esses riscos sempre contribuíram muito para o surgimento de críticas e depois para esse modelo transformado, esse modelo punitivo renovado que a gente estuda no livro. Foucault ele mostra que o poder punitivo do antigo regime ele era visível, brutal, teatral, mas ao mesmo tempo ele era instável e muito politicamente perigoso. Essa instabilidade é o que vai abrir o caminho para essa transição para o novo regime de punição racional, discreto, mas que querendo ou não é muito mais eficaz.
já que o controle ele é imperceptível. A partir do final do século XVIII, o modelo de punição baseado no suplício começa a entrar em crise. Essa transformação não foi repentina, de forma alguma. Como eu falei anteriormente, foi um resultado de uma série de tensões políticas, sociais, filosóficas, que colocaram em xeque a legitimidade da punição corporal e pública. Os pensadores iluministas, como Beccaria e outros reformadores jurídicos, passaram a criticar abertamente esses castigos cruéis e arbitrários. Eles defendiam um sistema penal mais racional, proporcional, baseado em leis e normas claras, que se correlaciona muito com características da burocracia, que vamos falar um pouco mais para frente. No entanto, Foucault nos alerta para a gente não tomar essa mudança como um avanço humanitário. Claramente, a rejeição ao suplício não nasceu da compaixão, foi só um cálculo político. O problema não era a dor que estava sendo infligida ao condenado, só o risco que o espetáculo da punição representava para toda a ordem social. Então, dessa forma, o poder político começa a se reorganizar. A punição deixa de ser um ato de vingança e passa a ser um mecanismo de gestão social, apenas para controlar de forma mais inteligente. O foco deixa de ser o corpo e passa a ser o comportamento. Deixa de ser a dor e passa a ser a disciplina. A justiça penal começa a se apresentar como neutra, técnica, impessoal, mas como ele mostra, essa neutralidade é só aparente. A crise do suplício, então, marca uma nova era na história da punição. Uma era do poder discreto, eficaz e muito mais difícil de ser contestado. Essa transição é completamente dominante nos próximos séculos. Com o declínio do suplício como forma de punição, surge no início do século XIX um novo paradigma penal, que é muito impulsionado pelos projetos reformistas. Esses projetos eles não só propunham penas menos cruéis, mas também toda uma lógica nova de punição, mais racional, mais eficaz, mais voltada para a transformação do indivíduo. A pena nesse modelo novo estudado deixa de ser só um instrumento de vingança do soberano e passa a ser concebida mais como um meio de reeducação. O foco se desloca do corpo para o comportamento. O objetivo é só a reintegração do condenado à sociedade. Afinal, ele pode ser produtivo, né? A punição agora deve ser sobre produzir sujeitos de direito, cidadãos que são obedientes a normas e não só corpos subjugados. Foucault ele continua sendo bem crítico em relação a essa mudança e de forma muito racional. Ele argumenta que por trás de todo esse discurso reformista tinha só uma reconfiguração estratégica da punição. A mitigação das penas não significa uma redução do controle, só a sua disseminação ainda de forma mais exacerbada. O poder político ele se torna cada vez mais difuso, mais técnico, mais econômico e vai se infiltrando em instituições, nos discursos, nos corpos, na sociedade, em todo o dia a dia. Um ponto bem central na obra aqui é que a ideia do indivíduo passa a ocupar o centro da penalidade. Ele não como um sujeito autônomo, mas como um objeto de observação, de correção, de normalização. Essa punição moderna ela não procura só o que o indivíduo fez, procura quem ele pode ser e quem ele pode ser transformado. Nesse momento a gente começa a produzir um saber sobre o criminoso, as motivações, a personalidade, a periculosidade, como tratar para a sociedade reintegrar esse cidadão. Foucault ele mostra que a reforma do direito penal foi, na verdade, uma forma de tornar o poder punitivo menos visível. A punição é só uma tecnologia do governo, ele atua preventivamente sobre a sociedade como um todo. Então surge um termo usado por Foucault, que é o da cidade punitiva, um espaço social onde a punição não é um evento isolado, é uma presença constante, está sempre moldando o comportamento, reforçando normas. A cidade inteira está constantemente vigiando o próximo. Nesse resumo, os projetos reformistas não aboliram o poder de punir, só transformaram em algo sutil, mais racional e muito difícil de ser percebido e contestado. E é falando sobre esse termo da cidade punitiva que a gente chega na punição generalizada que Foucault fala. Com a consolidação desses projetos reformistas, a gente entra em um século XIX totalmente reformado pela nova lógica penal.
Então a punição está deixando de ser um ato excepcional e passa a se tornar uma presença constante, difusa na sociedade. Esse é o termo que Foucault tanto fala. Nesse novo modelo, o castigo não se apoia mais no medo imposto pelo soberano. É só a reativação contínua da lei que faz esse papel. A punição se torna uma engrenagem do sistema jurídico. É aplicada de forma regular, previsível, mas que, acima de tudo, mesmo sendo previsível, é invisível. O objetivo é atuar sobre o espírito dos cidadãos, moldando sempre os comportamentos antes mesmo que o próprio crime aconteça. Ele introduz, né, o termo da cidade punitiva, mas é importante destacar que não está falando literalmente só sobre a cidade de forma macro. A punição se infiltra nas escolas, nas fábricas, nos hospitais, nos quartéis, em todo tipo de instituição. Ela se torna um mecanismo de vigilância e de correção contínua, que busca sempre prevenir o crime por meio dessa disciplina e dessa normalização. O foco da punição em si desloca do corpo para a alma. Não se trata de infligir dor física, só de transformar o indivíduo por dentro, já que o indivíduo de boa personalidade, entre várias aspas, ele é produtivo, ele é consumista, tudo se encaixa no sistema. A punição moderna quer que os sujeitos sejam obedientes, que eles internalizem normas, que eles se autocorrijam dentro da sociedade. É uma forma de poder muito mais sutil. Essa mudança ela marcou uma ruptura radical com o modelo anterior. Ele deixa de ser espetacular e é cotidiano. Ao invés de reagir ao crime, ela tenta antecipar ele, controlando os corpos e condutas. Então, a punição generalizada é o ápice da racionalização do poder punitivo. Ela transforma toda a sociedade nesse espaço de vigilância e correção, onde todos são, ao mesmo tempo, observados e também observadores. Eles são vigiados e vigiam. É nesse contexto que a prisão se consolida como o principal instrumento de toda essa forma de controle social. A ascensão surpreendente da prisão. Apesar dos projetos reformados para a cidade punitiva, a prisão se tornou a forma mais comum de detenção legal. No entanto, sua aceitação generalizada no século XIX foi de certa forma surpreendente, pois ela sempre foi denunciada pelos seus próprios fracassos, como por exemplo, de não diminuir as taxas de criminalidade, o que era até então seu objetivo aparente. Perceberam que ela produzia reincidentes em vez de cidadãos corrigidos. Era um local onde os detentos trocavam técnicas e solidificavam uma identidade marginal, sendo algo como uma escola do crime. Era apontado também que, ao isolar um indivíduo, a prisão lançava sua família na miséria, criando um ciclo de pobreza e ilegalidade que se perpetuava. Então, como uma instituição que falhava tão abertamente seus objetivos declarados, pôde se tornar a espinha dorsal de todo um sistema penal? Bem, a aceitação da prisão não ocorreu apesar de seus fracassos, mas por conta de sua eficácia oculta. Sua verdadeira função não era eliminar a delinquência, mas sim organizá-la e geri-la. A prisão foi a ferramenta perfeita para separar um ilegalismo popular, difuso e potencialmente ameaçador, como pequenos furtos, protestos, vadiagem, de uma delinquência especializada e circunscrita, que poderia ser vigiada, conhecida e até mesmo utilizada em favor do Estado. Segundo Foucault, a prisão é menos recente do que se pensa, pré-existindo aos códigos penais e modelos de detenção penal. O ato de trancafiar pessoas já existia, mas sua função era outra. Um exemplo perfeito disso era a própria prisão da Bastilha, instrumento de poder despótico do soberano para silenciar um inimigo político, confinar um louco ou afastar um nobre inconveniente, muitas vezes sem julgamento. Por isso mesmo, os reformadores do século XVIII não aceitaram inicialmente a prisão, pois era um símbolo máximo de arbitrariedade e do abuso, algo que deveria ser demolido juntamente com o absolutismo. Portanto, para sair algo que era símbolo de tirania para a forma de punição por excelência, ela teve de passar por uma completa ressignificação, deixando de ser algo discreto e totalmente limitado ao poder do rei, para uma pena baseada na clareza jurídica, com privação de liberdade, tendo um tempo determinado, de acordo com seu delito, com a garantia que a pena aplicada tenha de cumprir uma função de reparação econômico-social. Agora, esvaziado de seu antigo significado, o velho calabouço passou por uma roupagem mais humana. O que antes era um símbolo de poder em que a burguesia ajudou a derrubar,
se tornou, ironicamente, a principal guardiã da nova ordem burguesa, que encontrou ali uma forma eficaz de contenção, sobretudo dos crimes contra a propriedade. Primeiros modelos e suas técnicas. Primeiramente, é fundamental compreender o ponto de virada em que a ideia de detenção punitiva começou a ser vista como um meio de controlar e transformar o comportamento dos indivíduos. A prisão deixa de ser apenas um depósito de pessoas enquanto aguardam seus julgamentos, ou até mesmo um calabouço para inimigos do Estado. Ela passa a ser um aparelho corretivo, e embora seja normal associar essa ideia de prisão reformatória ao século XIX, seus primeiros laboratórios surgiram muito antes, ainda na época clássica. Não podemos entender a prisão moderna sem olhar para esses protótipos. Dentre eles, dois modelos se destacam: o Raspoat de Amsterdã, inaugurado em 1596, e o modelo de Bridewell de Londres, que inspirou diversas casas de correção no mundo anglo-saxão. Essas instituições não eram apenas masmorras, elas foram criadas com uma lógica inovadora, operando com princípios que seriam a base de todo o sistema penitenciário futuro. Uma das principais formas de exercer poder era a de uma sentença não ser determinada, onde, por mais que poderia haver uma sentença inicial, a libertação dependia da transformação do prisioneiro, com a administração da instituição, dentro de certos limites, podendo encurtar ou prolongá-la de acordo com o comportamento e obediência do detento. A liberdade deixava de ser um direito a ser devolvido após um tempo fixo, e passava a ser uma recompensa. Isso o forçava a se tornar o agente de sua própria correção, a policiar a si mesmo para agradar a autoridade. Outro pilar central desses modelos era o trabalho obrigatório. O trabalho era visto como a cura para o grande mal da ociosidade, considerada a mãe de todos os vícios. Mas não era um trabalho inútil, pelo contrário, os prisioneiros recebiam uma forma de remuneração pelo trabalho, algo como um salário, mas sendo principalmente um mecanismo pedagógico e moral, projetado mais para ser uma ferramenta no arsenal da disciplina da instituição do que um verdadeiro contrato econômico. Isso tinha uma dupla função. Ensinava-se uma ética de produção e inseria o indivíduo, mesmo que à força, na lógica econômica de esforço e recompensa. Tudo isso era amarrado por uma arquitetura de controle total. Havia um horário estrito que regulava cada minuto do dia, desde o despertar até o sono, passando pelas refeições, trabalhos e orações. Havia um sistema rigoroso de proibições e obrigações, regras que governavam cada gesto e, crucialmente, havia uma vigilância contínua, uma observação constante que garantia que ninguém se desviasse da norma. O que vemos no Raspoat e no Bridewell, portanto, não é apenas uma prisão, é o embrião da sociedade disciplinar. A primeira tentativa sistemática de usar o confinamento não só para punir um crime passado, mas para fabricar um novo tipo de ser humano para o futuro, um indivíduo economicamente útil e politicamente submisso. Eles foram o projeto piloto da grande engenharia social que a prisão moderna viria a aperfeiçoar, um espaço entre dois mundos que devolveria ao Estado os indivíduos que este perdera. Contraste com os projetos reformistas. O sonho dos reformadores era uma justiça que falasse, que ensinasse a todo momento. Eles imaginavam um grande teatro de punições com penas específicas, visíveis e eloquentes, dispersas por toda a sociedade. Em contraste, a prisão representava um funcionamento compacto do poder punitivo, isolado do corpo social e do poder judiciário. O falsário trabalharia publicamente para o bem comum. O briguente seria submetido a trabalhos forçados que evidenciassem sua falta de civilidade. A punição seria um signo, uma lição viva e constante integrada à paisagem urbana e à rotina dos cidadãos. A sociedade inteira seria o palco e a testemunha do poder de punir. No entanto, o que triunfou foi o exato oposto. Triunfou a vitória do silêncio sobre a eloquência, do segredo sobre a publicidade. A prisão se impôs como uma arquitetura compacta e fechada. Em vez de se espalhar a punição, ela concentrou e a escondeu através de muros altos. O criminoso não é mais um mau exemplo a ser visto, mas um corpo a ser retirado de circulação, subtraído do olhar público. A punição deixa de ser um espetáculo social para se tornar um processo administrativo e oculto. Mais sutil e poderoso ainda é o seu isolamento do próprio poder judiciário. O juiz determina uma pena. A partir do momento em que o condenado entra na prisão, o poder do juiz se cessa. Iniciam-se ali outros tipos de poderes, com outras regras e outros fins, sendo eles o penitenciário e o poder administrativo. É o diretor da prisão,
São os guardas, os psicólogos, os pedagogos que irão gerir cada segundo dessa pena. Eles decidirão os horários, o trabalho, as sanções e as recompensas. É neste ponto que a prisão se revela como uma tecnologia de poder incomparável. O que acontece lá dentro não é mais da alçada da justiça pública. E, no momento em que a justiça afasta-se do corpo a corpo sangrento do suplício, do espetáculo da dor, o crime ele deixa de ser primariamente uma ofensa física contra o corpo do rei e se torna uma ofensa abstrata contra o corpo social, uma quebra de um contrato, uma violação a um artigo de lei. O julgamento se transforma em uma busca por uma verdade legal, não um ritual de vingança. Mas Foucault aponta para uma grande contradição. No momento em que a justiça é mais teórica e abstrata, a punição se torna mais concreta e pessoal do que nunca. O foco da punição simplesmente muda de lugar. Se antes o alvo era o ato, o crime, agora o alvo é a pessoa, no caso o criminoso, que passa a sofrer uma intervenção real e profunda. O objetivo da pena na prisão é o corpo e a alma do indivíduo. O corpo não é mais o que sofre a dor aguda do suplício, mas é um corpo que será inteiramente gerenciado, treinado e submetido. A prisão se apropria do corpo do detento através da disciplina. E a alma, esta é a grande invenção. A pena agora tem a ambição de ir além da pele, de penetrar a consciência. A alma aqui significa a vontade, os pensamentos, as inclinações, o caráter do indivíduo. A prisão ataca a alma através da correção, da vigilância constante que força a autovigilância, dos discursos morais e religiosos, dos exames psicológicos, da exigência de arrependimento. O objetivo é fazer com que o próprio condenado se reconheça como anormal e participe da sua própria cura. A prisão se torna um laboratório de almas, um lugar onde tenta reescrever a personalidade do indivíduo. Assim, a justiça se torna abstrata e digna no tribunal, para poder legitimar a tomada de posse completa do indivíduo na prisão. Bom, recapitulando o que vimos até agora, no século XVII, a punição era um espetáculo público da justiça penal que servia para reafirmar a força do rei. Mas, no século XIX, houve uma mudança crucial mesmo na forma de punir, marcada pelo desaparecimento desses suplícios. Para Foucault, essa rejeição à punição pública veio principalmente do temor político de uma revolta popular. Desde então, a pena passou a servir para requalificar o indivíduo como sujeito de direito. Ou seja, prender não é necessariamente punir, mas sim uma forma de controlar e colocar o dispor. No geral, a reforma punitiva ela é interpretada como uma estratégia de diminuir seu custo econômico e político, e é nesse contexto que a prisão emerge como o principal instrumento dessa nova abordagem. Bom, a prisão, como a conhecemos hoje, ela tem a mera função de reter o indivíduo, mas na perspectiva de Foucault, ela se configura como um veículo permanente de relações de dominação e de técnicas de sujeição. Na verdade, ele vê a prisão como um dos aparelhos e instrumentos de sujeição que atravessam o limiar tecnológico, assim como o hospital, a escola e a oficina. Bom, aqui é fundamental entender que seu objetivo principal não era de fato formar sujeitos de direito, igual eu havia falado antes, nem os reinserir na sociedade com base em princípios jurídicos, como os reformadores idealizavam inicialmente. Em vez disso, o propósito central da prisão passou a ser a formação de indivíduos obedientes mesmo. Esses indivíduos deveriam ser moldados por regras e hábitos rigorosos de forma a internalizar uma autoridade exterior. Bom, tratava-se de formar indivíduos submissos. Esse treinamento de comportamento, através do emprego do tempo e a aquisição de hábitos, implica uma relação particular entre quem é o punido e quem pune. De acordo com Foucault, a inserção da prisão é mais heterogênea do que parece, porque, segundo ele, a penalidade se funde com a disciplina, e é daí que surge uma maneira generalizada de vigiar e punir. Isso representa uma transformação radical na forma como a punição atua, porque podemos ver que aí há uma clara mudança em relação ao século anterior, ou seja, a pedagogia da punição toma o lugar da festa do suplício. Anteriormente, o criminoso era propriedade e alvo do poder do rei. Agora ele é um bem social, ou seja, um objeto de apropriação comum e um exemplo para a sociedade. Isso é muito importante, porque há todo um interesse coletivo na pena do condenado. No novo sistema prisional, a punição não se dirige mais ao corpo como alvo da dor física. A intervenção sobre o corpo no encarceramento visa principalmente a privação da liberdade, ou seja, a pena agora se volta para a alma,
para o coração, para o intelecto, a vontade e as disposições do condenado. E é assim que o objeto da pena na prisão passa a ser tanto o corpo quanto a alma do indivíduo. A prisão, na verdade, ela emerge como um reformatório, um espaço projetado para transformações individuais que visam devolver ao Estado os indivíduos que ele de alguma forma havia perdido. E é nítido aqui que o poder ele atinge novas camadas e começa a fazer outro uso dos corpos, tentando alcançar a alma do indivíduo, igual eu havia falado antes. Mas somente é viável fazer isso através do controle de lugares e hábitos. E é aí que vem as técnicas de funcionamento interno. Para atingir seu objetivo disciplinar, a prisão emprega um conjunto de técnicas altamente estruturadas e meticulosas. Ela se distingue por ocupar o corpo e o tempo do culpado. E essa ocupação, ela não é aleatória. Ela é exercida através de uma vigilância contínua que visa enquadrar os gestos e condutas do indivíduo por meio de um sistema de autoridade e saber. Mas o que é isso, né? Basicamente, a ideia de detenção punitiva começou a ser vista como um meio muito eficaz de controlar e transformar o comportamento dos indivíduos. A disciplina acaba criando corpos submissos e exercitados, corpos dóceis mesmo. E para isso desenvolveram-se princípios como o isolamento dos condenados e a promoção do trabalho, ambos considerados cruciais para o processo de correção e disciplina, segundo Foucault. Incidir sobre o tempo e o espaço são as duas formas de controle que o poder possui agora, ou seja, controlar as superfícies, o movimento, os lugares, os fluxos, controlar a quantidade de anos, meses, dias e por aí vai. Bom, essa vigilância e controle constantes dão origem a um processo importante, que é o desenvolvimento de um saber sobre o indivíduo. Mas o que é isso, né? Bom, a penalidade, que antes se concentrava unicamente nos atos cometidos pelo infrator, agora se volta para os próprios indivíduos, para sua natureza e para suas virtualidades. Não se trata mais apenas de punir o crime, mas de intervir sobre a pessoa do criminoso, de classificá-la e de compreendê-la. Esse foco no indivíduo e na sua alma é crucial e teve um impacto significativo na sociedade mais ampla, porque contribuiu para o surgimento das ciências humanas, por exemplo, como a psicologia e a psiquiatria. Essas disciplinas, por sua vez, passaram a atuar como instrumentos de poder na condução e no controle dos indivíduos dentro e fora do ambiente prisional. Ou seja, os meios de controle que antes poderiam ser discursos ou mensagens veladas, igual no século XVII, passaram a assumir formas de coerção, restrição e repetição sistemática. Bom, agora falando de uma parte muito importante do livro, que é a autonomia e o segredo. Bom, apesar da aparente racionalidade e da pretensão de humanizar a punição, o modelo da prisão disciplinar, sob a ótica de Foucault, é problemático em aspectos cruciais, especialmente no que tange à autonomia e ao segredo. A humanização não é nada mais do que o efeito de um cálculo racional. Em vez de uma punição espetacular, igual no século XVII, encontramos agora uma punição discreta e contínua. Ou seja, os modelos de prisões isoladas eles eram caracterizados por arquiteturas maciças e separadas do corpo social, o que geravam processos internos muitas vezes envoltos em segredo administrativo. Essa transição do espetáculo da punição para o segredo da prisão é um ponto-chave na análise Foucaultiana, porque a dimensão da partilha da pena ela era totalmente desconhecida. O poder era total, assim como a autonomia de quem aplicava a punição. E essa autonomia e o segredo no exercício de punir contestava toda a teoria política da penalidade proposta pelos reformadores, que era clareza, transparência e negação do arbítrio. Bom, essa falta de transparência criou um poder de punir que se exercia na sombra. Os castigos eram secretos e não codificados pela lei, e esse poder operava de acordo com critérios e instrumentos que escapavam ao controle público e legal, tornando-se tão arbitrário e despótico quanto aqueles que antigamente decidiam as condenações. Ou seja, para Foucault, é por essa razão que a prisão se torna um grande fracasso da justiça penal, porque ela reproduz os mesmos problemas de arbitrariedade e falta de controle que os reformadores pretendiam eliminar. Em suma, a prisão, conforme analisada por Foucault, é muito mais do que um lugar de reclusão. Ela é um aparelho disciplinar sofisticado, que opera através de vigilância contínua, igual eu falei, e da produção de saber sobre o indivíduo, visando moldar sujeitos obedientes, principalmente. Contudo, sua autonomia e o segredo de seus processos internos
permitiram o surgimento de um poder arbitrário e incontrolável, o que leva Foucault a caracterizá-la como um fracasso mesmo. E essa análise crítica revela a complexidade do poder punitivo moderno e como ele pode perpetuar formas de controle e dominação. Foucault ainda mostra que a prisão não surge apenas como um espaço para manter o criminoso longe da sociedade, mas como um instrumento disciplinar que organiza, transforma e molda os indivíduos. Ela é parte de uma série de instituições, como escolas, hospitais e quartéis, que aplicam o que ele chama de microfísica do poder. Ou seja, a prisão disciplinar é um mecanismo de produção de corpos dóceis, corpos que obedecem, que se submetem a normas e que se deixam dirigir. O criminoso deixa de ser o inimigo público que desafia o rei, como no antigo regime, para se tornar um indivíduo a ser corrigido. Ou seja, o objetivo não é a vingança ou o espetáculo do castigo, mas a reeducação silenciosa, a modelagem do comportamento. Ela funciona através de relações contínuas de poder, de uma lógica de vigilância, igual eu falei, e a normalização. Aqui o castigo já não é espetacular, mas sim rotineiro, cotidiano, silencioso e muito eficaz. E a figura central não é mais o carrasco, mas o psicólogo, o inspetor, o educador, todos agentes do saber que se tornam instrumentos do poder. Para Foucault, a prisão não é um simples local de detenção, ela é um instrumento técnico de controle social, disfarçado de justiça, que permite ao Estado operar silenciosamente sobre os corpos e as almas. Ou seja, ela marca a transição de um poder que punia com violência pública e um poder que disciplina com racionalidade e sigilo, criando sujeitos obedientes, igual falei, e úteis, mas às custas da liberdade e da transparência. Falaremos sobre a profunda relação entre o filme O Processo, baseado na obra de Franz Kafka, e o influente livro Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, de Michel Foucault. Ambos os autores críticos da sociedade normativa nos oferecem uma perspectiva contundente sobre o sistema jurídico e as formas de controle social. Nosso objetivo aqui é entender como o filme de Orson Welles se alinha e principalmente contrasta com as economias do castigo, descritas por Foucault, especialmente no que tange à superação do suplício e à ascensão da instituição carcerária. Da crise do suplício ao ideal da cidade punitiva. Foucault, em Vigiar e Punir, inicia sua análise com a crise do suplício do antigo regime. O suplício era um espetáculo público de vingança do soberano sobre o corpo do condenado, visando demonstrar o poder monárquico. No entanto, houve uma busca por castigos mais proporcionais, moderados e que respeitassem a humanidade do indivíduo. Com isso, é possível fazer uma análise do livro Vigiar e Punir com o filme O Processo, em que o filme não apresenta o suplício físico público. A punição de Joseph, personagem principal do filme, não é um espetáculo ostensivo para o público, o que afasta dessa modalidade do poder punitivo tradicional. O sofrimento imposto a Joseph é predominantemente psicológico, burocrático e existencial, decorrente da opacidade e irracionalidade do sistema, e não primariamente físico e público. Em seguida, Foucault descreve o projeto reformista da cidade punitiva, uma tecnologia da representação. Esse projeto propõe um poder punitivo disperso na sociedade, visível e legível, atuando por meio de sinais, representações e lições morais constantes no espaço urbano. O objetivo era tornar a lei e o castigo transparentes e publicamente aceitáveis, transformando o criminoso em um sinal a ser lido. É possível também fazer uma análise de contraste radical entre o livro e o filme, em que, no filme de Orson, o filme de Orson representa uma subversão radical da ideia da cidade punitiva, no qual há a opacidade versus a visibilidade e legibilidade. O sistema em O Processo é fundamentalmente opaco e ilegível. Joseph não sabe do que é acusado, quem o acusa, nem como o sistema funciona. Não há placas, cartazes ou símbolos claros que expliquem a lei ou o castigo publicamente.
O teatro punitivo público é substituído por corredores labirínticos, escritórios escondidos e interações confusas em espaços privados ou semi-privados. Há também um poder oculto e centralizado versus o disperso e legível. Enquanto a cidade punitiva buscava dispersar o poder penal de forma legível por todos, o poder em O Processo está concentrado em uma burocracia secreta, com funcionários que parecem ter autonomias e regras próprias, escapando ao controle externo. A lei não é uma necessidade das coisas, mas uma força arbitrária e inescrutável. Orson Welles, de fato, critica o sistema judiciário por sua desorganização, nebulosidade e burocracia, e pelo difícil acesso à lei. A ascensão da instituição carcerária e a extrapolação kafkiana. A segunda parte de Vigiar e Punir aprofunda-se na ascensão da instituição carcerária, que concentra o poder em locais fechados, focando na coerção, disciplina e correção do indivíduo, através do controle do corpo, tempo e hábitos. A prisão foi criticada por ser secreta, isolada do público, ineficaz, cara e propensa à arbitrariedade dos guardas, sendo um exercício de tirania. Essa gera um saber sobre o indivíduo focado em suas disposições e potencial perigo, visando formar um sujeito obediente. Foucault vê esse sistema de disciplina como um micropoder que busca homogeneizar os indivíduos e produzir corpos dóceis. Com isso, o filme O Processo ele pode ser a representação da extrapolação distópica dos aspectos mais problemáticos e criticados do modelo carcerário, especialmente o segredo e a autonomia levados ao extremo, o foco obsessivo no indivíduo acusado, a arbitrariedade como essência e a perda do status do sujeito de direito, em que o segredo e a autonomia levados ao extremo, assim como a prisão operava na sombra, o tribunal de O Processo existe em locais inesperados, apartamentos, depósitos, entre outros. Seus funcionários seguem lógicas internas não claras e a própria lei é inacessível. O castigo, se ocorre de forma tradicional, acontece em segredo. A casa do advogado Holt, por exemplo, é caracterizada pela escuridão e penumbra, elementos que remetem à obscuridade e ocultamento do processo e da lei. O foco objetivo no indivíduo acusado. O sistema foca inteiramente em Joseph, o acusado. Isso lembra o foco da prisão no indivíduo a ser corrigido ou disciplinado. No entanto, no filme, o foco não parece ser a correção para a reinserção social, mas sim o processamento do indivíduo pela máquina burocrática. A culpa é pressuposta e o sistema parece mais interessado em gerenciar o acusado, manter o processo em andamento, obter confissões ou submissão, do que em determinar sua culpabilidade ou corrigi-lo. O saber gerado sobre Joseph é perverso e arbitrário, servindo para enquadrá-lo nas lógicas obscuras do tribunal. Essa é uma das críticas de Orson Welles ao judiciário, que se aproveita da alienação do povo para estabelecer normas que viabilizam seus interesses. Arbitrariedade como essência. As críticas à prisão por sua propensão à arbitrariedade dos guardas são levadas ao extremo em O Processo. A arbitrariedade não é um desvio, mas parece ser a própria essência do sistema. A justiça é descrita como algo inatingível ou que opera de maneira que foge à razão e ao controle. A busca por absolvição não é um processo jurídico claro, mas uma negociação com figuras ambíguas, advogado doente, pintor da corte, capelão. Os juízes são retratados como semideuses inacessíveis e corruptos, interessados na manutenção do poder. A perda do status de sujeito de direito. O filme ilustra dramaticamente a potencial perda do status de sujeito de direito, no momento em que o indivíduo entra no sistema punitivo. Joseph é transformado em um objeto a ser gerido por lógicas internas, lembrando a ideia do criminoso como inimigo comum ou monstro. No entanto, não há contrapartida
do projeto reformista de requalificar os indivíduos como sujeito de direito, baseados em leis claras e publicamente aceitas. A parábola Diante da Lei, dentro da obra de Orson Welles, ilustra a inacessibilidade da lei e a submissão do indivíduo ao Estado. Portanto, podemos concluir que, em resumo, o processo serve como um contraste vivido ao projeto reformista da cidade punitiva, enquanto Foucault descreve a esperança de um poder punitivo público, transparente e educativo. O filme de Orson nos apresenta o pesadelo de um poder secreto, opaco e incompreensível. Além disso, o filme é uma amplificação crítica dos perigos associados ao modelo da instituição carcerária. Ele leva ao extremo a ênfase no segredo, na autonomia do aparato e no foco do indivíduo processado, em detrimento da clareza legal e do controle público. O filme demonstra como um poder pode se isolar do corpo social. Ambos autores, tanto Michel Foucault como Orson Welles, nos alertam que a tentativa de racionalizar e humanizar a punição, afastando-se do suplício, pode levar, em uma leitura pessimista, a sistemas de controle igualmente ou mais aterrorizantes. Esses sistemas operam no segredo da burocracia e focam na gestão obscura do indivíduo acusado, em vez de sua reintegração baseada em leis claras e publicamente aceitas. O filme O Processo, de Orson, se torna assim uma poderosa alegoria das distopias do poder punitivo moderno, particularmente aquelas que emergem dos aspectos opacos e autônomos da lógica carcerária, que Foucault aponta como tendo substituído o ideal da cidade punitiva. Eles expõem uma sociedade onde o Estado totalitário e impessoal exerce um controle massivo, transformando o indivíduo em um objeto a ser disciplinado e enquadrado através de normas e micropoderes, com a justiça servindo como um jogo de interesses para a classe dominante. Bom, nosso objetivo aqui é entender agora como que a racionalização do poder, que é central na teoria do Weber, ela se manifesta na disciplina dos corpos e na gestão das ilegalidades dentro do sistema penal, como Foucault ele demonstra, né? A ideia aqui, portanto, é que essa conexão proposta, ela funciona como um recurso analítico adicional para aprofundar na compreensão do tema em si. Para iniciar, assim, é importante revisar um pouco, né, da burocracia ideal do Weber, que enxergava a burocracia como uma forma mais racional e eficiente de organização da sociedade moderna. Então, para ele, a modernidade ela é marcada justamente por esse processo crescente de racionalização. E ele definiu algumas características fundamentais da chamada burocracia ideal. A primeira delas é que as áreas de jurisdição elas são fixas e oficiais. Então, isso significa que os deveres e poderes de cada cargo eles são definidos por normas e leis claras. O segundo é que existe uma hierarquia de cargos, ou seja, onde quem está no topo supervisiona quem está embaixo. Já o terceiro é uma gestão que ela é baseada em documentos escritos. Então, tudo é arquivado, tudo é registrado, e isso é o que garante, de fato, o funcionamento contínuo do sistema. O quarto é que a administração ela funciona por regras gerais e estáveis. Então, isso reduz decisões arbitrárias, ela aumenta a previsibilidade dos atos administrativos e judiciais, e, por fim, a gente tem a impessoalidade, ou seja, o cargo ele é separado da pessoa que o ocupa. E a autoridade ela não é pessoal, ela é institucional. Então, como o próprio Weber diz, o comando da gestão ele ocorre segundo regras estáveis, elas são mais ou menos exaustivas e que podem ser aprendidas. Isso leva a uma alta previsibilidade e calculabilidade das medidas administrativas e judiciais. Já o Foucault, por outro lado, né, ele começa o Vigiar e Punir criticando a lógica do suplício que predominava no antigo regime. Para ele, essa era uma forma de punição cruel, ela era arbitrária, marcada pelo poder tirânico do soberano, e essa justiça ela era confusa, ela era desorganizada e também ela era pouco eficaz.
A partir do século XVIII, uma nova lógica ela começou a surgir, a lógica da economia do poder de punir. A intenção dos reformadores era tornar as penas mais regulares, previsíveis e econômicas. Então aqui a gente começa, né, a perceber uma aproximação com o Weber. Essa reforma penal ela traz impessoalidade e previsibilidade, coisa que antes com o Suplício não existia. Então o juiz, por exemplo, ele deve agir como um órgão da lei. Então não há espaço aqui para decisões pessoais e por aí vai. O Foucault ele vai dizer que é preciso que as leis que definem os crimes e prescrevem as penas elas sejam perfeitamente claras, a fim de que cada membro dessa sociedade possa distinguir as ações criminosas das ações virtuosas. Além disso, a punição ela se torna semiótica. Então aqui a gente não tem mais um espetáculo de dor, mas um sinal claro e racional para a gente desestimular o crime. E a suavização da pena, segundo Foucault, não é piedade. Aqui a gente passa a ver, então, uma racionalidade econômica que visa controlar os efeitos da punição sobre a sociedade e sobre quem pune. E mesmo que ainda de forma embrionária, né, já aparecesse a ideia de individualizar, especializar as penas a partir de quem comete o crime, é o início de um olhar que se volta para o criminoso. Então, aqui a gente está olhando para o criminoso como objeto de saber. E a prisão, aqui a gente passa a ver ela como uma expressão dessa burocracia. Então, com o surgimento da prisão também a gente vê a burocracia entrando em cena. Então, apesar das críticas iniciais, a prisão ela se consolida como a principal forma de punição. Ela passa a funcionar como uma estrutura burocrática, que tem hierarquia, tem regra rígida, tem horário, tem vigilância constante. A prisão ela se torna, né, como Foucault diz, uma grande arquitetura fechada, complexa e hierarquizada. Então aqui o foco muda. A gente não pune mais apenas a ação, a gente está punindo também o indivíduo. E a prisão ela desenvolve um verdadeiro saber dos indivíduos, e ali a gente tem observações, registros, classificações, a gente passa a gerir diferentes tipos de vícios ou fraqueza. E o objetivo ele não é mais simplesmente punir, aqui a gente tem um objetivo de fato de transformar o sujeito. O Foucault ele diz que o que se procura reconstruir nessa técnica de correção é o sujeito obediente. É o indivíduo sujeito a hábitos, a regras, ordens, uma autoridade que se exerce continuamente sobre ele e em torno dele, e que ele deve deixar funcionar automaticamente dentro de si. Além disso, também, a prisão ela se torna um espaço com uma certa autonomia em relação ao judiciário, criando suas próprias técnicas e práticas disciplinares. E é justamente aqui que a gente começa a ver como que Weber e Foucault eles dialogam, mesmo partindo de perspectivas diferentes. Então, ambos eles observam o crescimento da racionalidade e da impessoalidade no exercício do poder. A reforma penal, né, busca justamente aquilo que o Weber descreveu de previsibilidade, calculabilidade, universalidade das regras. Isso se materializa na prisão com hierarquia, especialização e organização técnica. Foucault, claro, ele vai um pouco mais além, né? Então, enquanto Weber ele enxerga a burocracia como um modelo ideal de racionalidade, o Foucault ele mostra que essa mesma racionalidade pode ser uma forma de poder disciplinar. Ou seja, o que para o Weber é uma estrutura eficiente, para o Foucault é também uma tecnologia de controle. Então, a prisão, mesmo sendo racional, ela não é só um instrumento técnico, ela é um dispositivo de ortopedia social que molda os corpos, os comportamentos, as subjetividades. Então, no final das contas, o Weber ele nos dá o modelo da organização burocrática e o Foucault, por sua vez, nos mostra a microfísica do poder dentro dessa organização. Então, como que a racionalidade ela serve à dominação e como que a disciplina ela atua sobre os corpos. E é nesse ponto, né, que o pensamento dos dois se cruza e também se desafia. Então, em síntese, nessa prisão moderna, ela passa a ser a expressão da racionalização do poder.
E o Weber ele ajuda a gente a entender melhor essa estrutura a partir da sua teoria da burocracia ideal. E o Foucault ele vai revelando ali, a partir do seu texto, como que essa estrutura ela produz a obediência e o controle. Ou seja, a gente vê, então, como que a burocracia ela é uma engrenagem da sociedade disciplinar. Acho que essa é um pouco da síntese, é um pouco do que a gente gostaria de trazer do nosso seminário, a partir das conexões, a partir das reflexões que a gente fez a partir do texto do Foucault.